Olá! Esse é o terceiro vídeo de uma trilha de conhecimento sobre seguro para empresas, onde estamos explorando oportunidades para ampliar as suas vendas para empresários. Em especial nesse vídeo aqui, a gente vai falar de estratégias para uma boa venda consultiva de seguro compreensivo empresarial. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você siga a trilha completa e volte lá para aproveitar ao máximo o nosso conteúdo. E esse conteúdo aqui é oferecido pela Segura, uma parceira estratégica para corretores. A Segura oferece soluções inovadoras em tecnologia, como a Helena, uma inteligência artificial que opera direto pelo WhatsApp, ajudando você com cotações rápidas e respostas ágeis. E o Carteira Quente também, que identifica oportunidades de negócios na sua base de clientes. Aproveita o conteúdo e ao final eu te convido a conhecer como a Segura pode transformar a sua corretora numa máquina de vendas. Bora lá? Na hora de fazer o seguro empresarial do seu cliente, seu primeiro passo vai ser fazer um levantamento de riscos do cliente. O levantamento de riscos vai te ajudar a identificar as necessidades específicas do seu cliente e garantir que todas as áreas do negócio estejam protegidas. E é fundamental que você avalie a atividade principal dele, identificando o ramo de atuação, e os bens a serem segurados, levantando informações sobre prédio, mercadorias, móveis, utensílios, maquinário, enfim, tudo que compõe ali aquela estrutura. Além disso, você precisa estar atento à localização, avaliando se o prédio, se a estrutura está numa área de risco para enchente, por exemplo, para furto, enfim, para qualquer tipo de risco diferente ali daquele habitual. E para isso, você vai usar um questionário de levantamento de riscos. E aí, seu questionário, você pode elaborar um da sua corretora ou utilizar um de uma seguradora como exemplo. Mas é legal você perguntar coisas do tipo: qual é a atividade principal da empresa? O imóvel é próprio ou é alugado? Quais são os valores aproximados de prédio, de mercadoria, de maquinário, de móveis e utensílios? Vai perguntar também se a empresa tem protecionais do tipo extintores, sprinklers, alarme, porta contra fogo, câmera, vigilância. Vai perguntar de histórico de sinistros, e isso é bem importante. Se ele já vem com uma apólice há um tempo, o histórico de sinistros, influencia diretamente na bonificação. E se ele não vem com uma apólice, se é um cliente novo, ainda assim é importante você saber se ele já teve algum tipo de evento, alguma situação que aconteceu ali no local. E vai pedir também a apólice anterior, se tiver, que aí de lá você consegue pegar uma série de informações que vão embasar o seu estudo. Uma dica aí é você usar um formulário digital, para você facilitar a coleta e a organização dessas informações. E como que a gente faz para definir a importância segurada ideal de lucros cessantes? Lucros cessantes é uma cobertura muito importante, uma cobertura adicional no seguro empresarial, que vai proteger o segurado contra perdas de receita em caso de interrupção de atividades da empresa por algum tipo de sinistro coberto. Como, por exemplo, por conta de um incêndio, de um alagamento, de um dano elétrico, e ele pode ser contratado como perda de lucro líquido, como despesas fixas. Como perda de lucro líquido, é o lucro que a empresa deixa de obter por conta do período que ela ficou com as atividades interrompidas. Já como despesa fixa, é o grupo de custos fixos que continuam lá correndo na vida dessa empresa com a paralisação. Então, por exemplo, aluguel continua sendo cobrado, salários de funcionários continuam sendo cobrados, conta de luz, alguns fornecedores, que a pessoa tem que continuar pagando. Enfim, de modo geral, a gente tem as despesas fixas que continuam recorrentes. Então, para a gente calcular essa cobertura, é importante a gente definir com base no histórico dessa empresa. Então, talvez esse cliente possa pedir ao contador ou ele mesmo tenha um controle financeiro para ter uma noção dos seus custos fixos, para ter uma noção do seu lucro operacional mensal e com isso você poder colocar corretamente essa cobertura. E aí, essa cobertura ela vai garantir justamente a indenização pela perda desse lucro líquido ou pelo valor de despesas fixas que essa empresa vai incorrer durante um período em que ela está paralisada. E isso evita que ela tenha um dispêndio desse valor ou que ela deixe de oferir receita. Como a gente viu lá no nosso primeiro vídeo, a maioria das empresas brasileiras só tem em caixa disponível de 30 a 60 dias de operação. Imagina um sinistro que paralisa uma empresa por um mês. Às vezes, ela começa a rodar no negativo, ela precisa pegar um empréstimo se ela não tem esse seguro, Porque de fato ela não consegue rodar, ela não consegue continuar, não consegue aguardar
os consertos, os reparos necessários, que às vezes não tem nada a ver até com a indenização do sinistro, tem a ver mesmo com o tempo que a equipe, né, a empreiteira ali contratada leva para reconstruir o espaço. Então é muito importante você ter essa cobertura. E aí você tem que definir o período indenitário, que é o prazo pelo qual a seguradora vai ficar pagando essa indenização, prazo máximo, né? E esse período começa no momento do sinistro e segue até o prazo final que é definido na apólice. Então você pode contratar, dependendo da seguradora, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e aí você vai entender, de acordo com a complexidade daquela estrutura física e as possibilidades de sinistros ali, o período indenitário ideal para aquele negócio. Claro que é uma cobertura que vai aumentar ali o preço do seguro, o prêmio final, né? E aí você pode tentar compor isso com o cliente e explicar para ele direitinho. Então, a gente tem que prestar atenção em relação a esse prazo, a esse período, o que é importante para o cliente, e também tem que prestar atenção no valor que você vai contratar, que tem que ser sempre compatível com o lucro líquido, se você vai fazer lucros cessantes, né? Ou com as despesas fixas projetadas aí para o período indenitário completo, né? Isso é bem importante. Por exemplo, imagina um restaurante. Um restaurante tem um incêndio na cozinha, interrompendo as atividades por 3 meses. Vai precisar reconstruir, vai precisar comprar material que vem de fora, enfim. Levou 3 meses para estruturar de novo. Você tem uma receita mensal desse restaurante de R$100 mil e uma despesa fixa mensal de R$30 mil. Aí a indenização vai ser o lucro líquido, que vai ser R$70 mil, mais as despesas fixas de R$30 mil, igual a 100 mil por mês, né? Por que o lucro líquido é 70? Porque é 100 de receita menos as despesas 30 mil. E aí você tem que multiplicar isso pelos 3 meses, né? E aí você vai ter ali a indenização total. Lógico que tudo isso, na hora de regular o sinistro, respaldado pelos devidos demonstrativos financeiros. Outro ponto importante na hora de contratar o seguro do seu cliente é fazer o levantamento dos protecionais. O que são os protecionais? São aqueles equipamentos que reduzem os riscos e podem gerar descontos no prêmio. Por exemplo, extintores, sprinklers, hidrantes, sistema de alarme, câmera de segurança. Então, é muito importante que o seu cliente declare todos os protecionais, porque isso te ajuda a oferecer uma melhor proposta para ele. E é importante que ele também fique atento na inspeção desses protecionais, se eles estão todos direitinho, para na hora da inspeção de risco e também em caso de sinistro, não ter nenhum problema. Então vai verificar a validade e funcionamento dos extintores, vai ver se todos os equipamentos estão instalados, estão mantidos corretamente, se a câmera está funcionando, se está tudo redondo, para você não ter nenhum tipo de surpresa. Em seguida, você vai apresentar a proposta para o seu cliente. Como que a gente vai apresentar essa proposta? De forma ideal é a gente conversando com o cliente, nem sempre é possível, às vezes a gente tem que mandar por e-mail, né? Aí vai depender da sua estratégia comercial. Mas, de modo geral, seja por e-mail, por WhatsApp, por reunião, você vai explicar o motivo que você escolheu cada cobertura, né, da seguradora. Olha, eu vi aqui que você tem um risco assim, então eu coloquei essa cobertura aqui para poder proteger essa situação. Você vai mostrar que você fez um estudo personalizado para ele. Não adianta nada fazer o estudo personalizado e na hora só enviar um documento, né, com aquela cotação pura e simples, sem embasar e mostrar a sua consultoria especializada. E ali você vai destacar os benefícios específicos para o cliente, como, por exemplo, as coberturas personalizadas que você pensou de acordo com a atividade dele, a proteção contra os riscos principais que você identificou lá no seu levantamento. Você vai observar, né, vai passar para ele se tiver riscos excluídos relevantes, vai mostrar a diferença da seguradora que você acha que é a melhor na sua consultoria e das coberturas que você sugeriu em relação a outras opções. Se a pessoa às vezes tinha uma apólice anterior e essa apólice não estava completa, você vai mostrar, olha, eu no seu estudo coloquei essa e essa cobertura a mais, ou aumentei o valor de danos elétricos, eu fiz assim, eu fiz assado, e o porquê. Aumentei danos elétricos porque eu vi que você realmente tem uma posição maior, você tem uma estrutura muito grande e hoje a cobertura que você tinha não seria suficiente se você tiver um dano elétrico mais grave, por exemplo, né? E aí você vai embasar ali a sua argumentação para mostrar por que você está apresentando aquela proposta com aquelas coberturas. E além disso,
você vai definir se você vai sugerir para esse cliente a contratação, principalmente, né, das coberturas dos bens, a valor de novo ou não. O que é isso, né, a valor de novo? Existem duas maneiras de contratar a cobertura dos equipamentos, de toda a parte de móveis e utensílios, que é valor de novo ou valor com depreciação. Valor de novo seria o custo de reposição ou reconstrução, como se esse bem fosse novo. E o valor com depreciação é pensando que aquele bem, por exemplo, já tem 2 anos, já tem 3 anos, já tem 5 anos, o valor da indenização ele é após o desconto de depreciação por conta da idade, do estado de conservação, né, daquele item. Então, ele pode fazer com que a indenização seja menor e aí, na hora, o segurado vai ter que complementar se ele vai comprar um novo. Pensa, se você teve um sinistro que gerou problemas, né, e danificou um aparelho de ar-condicionado. Se tiver valor de novo, vai olhar aquele modelo, aquele tipo de ar-condicionado e vai repor o bem. O cliente não vai ter que tirar nada do bolso. Se é um valor depreciado, poxa, esse ar-condicionado já tinha 5 anos, vai depreciar e aí ele, se quiser comprar outro ar-condicionado para botar no lugar, vai ter que tirar a diferença do bolso dele, né? Essa é a diferença e naturalmente isso impacta no prêmio. Então, às vezes, o valor depreciado, o prêmio fica mais barato, mas na hora do sinistro, ele também vai ter que arcar com essa diferença. E tudo bem, tem as duas opções, as duas são válidas, você só precisa apresentar e alinhar isso com o cliente para ver o que é melhor para ele. E algumas orientações que você precisa passar para o seu cliente na inspeção de risco. Seguro empresarial muitas vezes requer inspeção de risco e essa inspeção é a avaliação que é realizada pela seguradora do local para ver se está tudo direitinho, se o estoque está organizado, se tiver estoque, por exemplo, se os extintores estão bem sinalizados, se toda a estrutura do imóvel está favorável a não ocorrerem sinistros, né? Que é o que é melhor para todos, no final das contas. E aí ele vai chegar lá e vai identificar riscos, vai ver se ele aceita ou não aquele seguro no final das contas e pode ser que ele sugira melhorias. E aí, como você vai preparar o seu cliente para fazer uma boa inspeção de risco, para passar na inspeção de risco, para garantir que tudo vai correr bem? Você vai, primeiro, se certificar de que todos os processionais estão funcionando dentro da validade e visíveis. Extintor, sprinkler, hidrante, está tudo ali dentro das normas, né, que devem estar. Segundo, falar para ele organizar os documentos importantes, como planta do imóvel, lista de equipamentos, inventário. Ele precisa estar com tudo isso organizado, até porque muitas vezes a seguradora vai pedir o inventário, vai pedir informações para poder terminar a vistoria e garantir que o valor em risco declarado está correto, justamente para evitar dor de cabeça lá na frente, no caso de um sinistro, caso precise indenizar e o valor de risco apurado seja diferente do declarado e incida uma cláusula de rateio e gere um desconforto. Então, algumas seguradoras já fazem essa apuração na hora da vistoria também, para evitar qualquer mal-entendido nesse sentido. Além disso, você vai combinar com ele de que tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo organizado, não pode ter estoque uma coisa em cima da outra, material inflamável em área que pode acumular ali, ter um foco de incêndio, por exemplo, e alastrar. É lógico que isso não é só para vistoria, né? Ele tem que ter a empresa assim o ano todo, mas para a vistoria tem que ter uma especial atenção justamente para garantir que vai correr tudo bem e essas lições, essas dicas acabam ficando válidas para o ano todo. Além disso, manter o almoxarifado organizado, mercadorias nas prateleiras, né, os suportes bem fixados para evitar acidentes com pessoas também, evitar ter água no meio do caminho, que pode formar poças, né, pode gerar acidentes, evitar acúmulo de lixo, tudo isso precisa ser pensado. É importante também, dependendo da empresa, se for indústria, se for empresa, né, que tem equipamentos que exigem manutenção, que as manutenções estejam em dia, que esteja tudo, né, com os testes periódicos realizados. Isso é o tipo de coisa que cai em exigência mesmo, gera problema e pode gerar negativa da seguradora, a seguradora não querer seguir com o seguro daquele cliente, tá? Então, ó, análise regular de equipamento, como compressor, vaso de pressão, tudo isso tem que estar de acordo com as normas. A condição das fiações elétricas não pode estar com fiação exposta, tem que estar tudo protegido, tudo estruturadinho. Todas as questões de prevenção de incêndio, removendo líquidos inflamáveis, poeira em excesso, materiais combustíveis
não podem estar acumulados, tem que ter sinalização, então demarcação de áreas livres e áreas que as pessoas podem caminhar, rodar, área, por exemplo, empresa que tem maquinário que vai passando, né, pelos corredores, tem que ter a sinalização da área de pedestre e a área dos veículos, sinalização ao redor dos extintores, tudo isso, área de emergência, saída de emergência sinalizada, tudo isso tem que estar direitinho. É claro que a complexidade varia de acordo com o tipo de empresa. Um escritório é muito mais simples do que uma fábrica. E isso tem que estar de acordo com a característica do negócio. E para a gente fazer uma venda bem sucedida, a gente vai passar por um passo a passo. Primeiro, a gente vai fazer o levantamento de riscos, identificando a atividade principal, os riscos específicos do negócio e utilizando o questionário claro para coletar as informações. Depois a gente vai calcular o valor em risco, né? Vai avaliar certinho se está tudo declarado, se está tudo dentro dos conformes para a gente poder fazer, então, a nossa cotação. A gente vai analisar também os protecionais que foram informados, validando se está tudo de acordo com as perguntas do questionário da seguradora, né? Tem sprinkler, tem extintor, tem outro tipo de dispositivo, né? Tudo isso direitinho. E a gente vai montar e fazer o estudo, fazer a cotação nas seguradoras. Vamos avaliar os riscos excluídos, as coberturas, como é a característica de cada uma, entender qual é a melhor proposta para o cliente e então apresentar a proposta. Nessa apresentação a gente vai destacar as coberturas, tudo que a gente personalizou, tudo que a gente pensou para aquele cliente, qual é o diferencial da seguradora que a gente acha que é a melhor e por quê. E vai passar a orientação depois que ele optou, né, por contratar a proposta. A gente vai contratar, fazer todo o passo a passo junto à seguradora e prepará-lo para a inspeção de riscos, garantindo que o local esteja organizado, os protecionais em conformidade, tudo direitinho, tudo redondo, para passar uma boa impressão na vistoria. É bastante coisa? Até é, mas não é difícil de executar. Você só precisa estar atento a esses pontos e você com certeza vai prestar uma excelente consultoria. Seu cliente vai ver o seu diferencial e vai fidelizar. Ele só vai fazer o seguro empresarial com você quando ele perceber como você é uma pessoa que está preocupada e está atenta a todos os detalhes para garantir que a empresa dele esteja segura de ponta a ponta. E aí, você gostou desse vídeo? Então, vale lembrar que quem está do seu lado nessa jornada é a Segura. Com a Segura, você pode simplificar a sua gestão e aumentar as suas vendas usando ferramentas como a Helena e o Carteira Cliente. Tudo direto do seu celular e totalmente gratuito. Para se cadastrar, basta acessar o link da Segura aqui embaixo e fazer a sua inscrição. A equipe da Segura vai te chamar e orientar os próximos passos. Aproveite essa oportunidade e tenha uma tecnologia inovadora ao seu lado. A gente se vê no próximo vídeo.